adaptado quando estavam a ser apresentados. Isto é realmente uma grande brincadeira. Bom, outra questão que temos que falar. Estamos a falar dos resultados do Sustenta. Outra questão que está provado. Estou a falar de coisas provadas cientificamente, não é papo furado. Houve redução, houve uma coisa assim que aconteceu. As chamadas culturas de rendimento aumentaram. Culturas de rendimento, estamos a falar de gergelim, estamos a falar de soja, estamos a falar de essas culturas de rendimento para exportação. Mas os produtos alimentares e as áreas de produção de produtos de alimentação básica reduziram. E os pequenos agricultores, que são a maioria dos agricultores em Moçambique, ficaram com as suas áreas mais reduzidas. E as áreas para a produção de alimento básico para a sua família, para os seus vizinhos, para o seu distrito, para a sua província, reduziram. Esta é uma questão extremamente importante. Houve redução dos alimentos básicos. É por isso que desconfiamos mais uma vez daqueles dados que o Celso Correia apresentou a dizer que em Moçambique estava comprovado tecnicamente que o moçambicano conseguia ter 3 refeições ao dia. É uma grande mentira isso, porque as áreas de produção tecnicamente estão comprovadas que reduziram as áreas de produção de alimentos básicos. Reduziu a capacidade e a produtividade dos alimentos básicos, aquilo que nós comemos. O que exportamos, sim, isso aumentou. Outra coisa também importante. A escolha que é feita. Nós ainda estamos em direto. Estou a ver os nossos produtores com caras estranhas. Não? O que é que se passa? Algum problema aí? Ok, então, vamos dizer assim. A escolha que era feita para os chamados pequenos agricultores e também os tais pequenos agricultores comerciais emergentes, para se escolher quem tinha direito a crédito, quem tinha direito a insumos, quem tinha direito a acompanhamento a partir dos extensionistas, está provado a partir dos estudos que a maior parte das pessoas que tinham acesso ao crédito, que tinham acesso aos tratores, tinham acesso aos caminhões, tinham acesso à semente melhorada, a maior parte deles está provado hoje que 90% dos pequenos agricultores comerciais emergentes, todos eles eram do Partido Frelimo. Estou a falar de coisas comprovadas cientificamente e os dados existem na base de dados. A maior parte deles do Partido Frelimo. Portanto, o Sustenta não veio para beneficiar o povo no geral. E isso está provado. Vamos falar de quem mais? Outra questão importante é que o Sustenta, agora vamos falar em termos de modelos de desenvolvimento. O Sustenta foi um modelo de investimento público, agrário, que não não criou o chamado desenvolvimento rural integrado. Bom, o que é isto? Vou-vos explicar, não se preocupe. Tomem nota. Estamos a dizer que o projeto Sustenta, o que criava? A ideia do projeto Sustenta, no geral, era converter o pequeno agricultor para um agricultor médio e o pequeno agricultor de subsistência para transitar para um pequeno agricultor comercial. Isto é um programa virado para o mercado. Você produz no seu distrito, exporta para fora do distrito. Produz na sua província, exporta para fora da província. Não há ligação entre o Sustenta, por exemplo, com as questões ambientais. Não há ligação entre o Sustenta e as questões, por exemplo, de irrigação. Não há ligação entre o Sustenta e o desenvolvimento de infraestruturas dentro do distrito. Portanto, o Sustenta só tinha uma visão ligada pura simplesmente ao mercado. É por isso que esses projetos, quando chegam ao fim, criam problemas sérios, para que as pessoas aderem ao projeto, mas quando o projeto chega ao fim, as pessoas estão muito mais pobres do que o anterior. Deu para entender? Ou ainda não está claro, você aí em casa?
Outro assunto, meus irmãos, que este projeto Sustenta vem a fazer, é que não mudou o padrão que levou o país à falência na matéria da agricultura. Todos os fundos do Sustenta são aquilo que chama-se de fundos off-budget. O que é isso de fundo off-budget? São fundos que são utilizados fora do orçamento geral do Estado. É o que a gente vem fazendo desde 1965 e que levou a nossa agricultura a ficar de rastros. Mesmo sistema, não mudou absolutamente nada. Outra coisa também que queria falar agora que é muito importante. Foi levantado ali, ainda na peça de reportagem, sobre os 2.000 extensionistas. 2.000 extensionistas que agora estão em risco de quê? 2.000 extensionistas estão em risco de ir para o olho da rua, como se diz. E esses extensionistas, é preciso fazer aqui uma pequena pausa só para falar, esta Câmara, uma pequena pausa só para falar da situação dos extensionistas. Estes extensionistas, que andaram a exibir durante muito tempo que tinham grandes extensionistas, foram contratados 2.000 extensionistas especificamente para o projeto Sustenta. Estes extensionistas têm salários de atraso. Hoje que estou a falar, os 2.000 que querem ser dispensados têm mais de 3 meses de salário atrasado. Durante muito tempo, estes mesmos extensionistas, eles tinham que fazer a manutenção das suas motorizadas com o seu próprio bolso. O combustível só foi dado no início do ano. Tinham que tirar do seu próprio bolso para meter o combustível nas próprias motas. Quando não foi criadas nenhumas condições de trabalho para que estes extensionistas pudessem fazer um trabalho de qualidade. Os números que eram apresentados são números inventados, grandes mafias, grandes mentiras, que não correspondiam à verdade. Logo, estes extensionistas não tinham capacidade absolutamente nenhuma de fazer nenhum trabalho válido para a população. É por isso que ainda hoje nós fazemos uma avaliação do que é que realmente os agricultores ganharam com Sustenta. Meus amigos, fora da pequena produção de exportação comercial, zero, e alguns deles, vai acontecer com eles aquilo que na literatura digamos, desta matéria da agricultura chama-se a armadilha ou ciclo vicioso da improdutividade. Quer dizer, vão voltar ao estágio em que estavam, mas numa situação muito mais vulnerável do que estão hoje. Estes extensionistas, estou a falar deles hoje, muitos deles, ao fazer a manutenção das suas motorizadas, chegaram a investir por cada motorizada, neste período do contrato, cerca de 100 mil meticais, do seu próprio bolso. Alguns destes extensionistas tiveram acidentes. Há extensionistas com braços amputados. Há extensionistas com pernas amputadas. E havia a promessa de ter assistência médica e medicamentosa que não a tiveram. E hoje vão ser dispensados. É preciso haver uma revisão muito séria sobre isto. É isto que este ministro diz que não sabe. Eu não sou ministro da Agricultura, mas tenho esse conhecimento. É só ler. É só pegar a informação que existe e ler. É só conversar com as pessoas que estão na área, conversar com os agricultores, conversar com os extensionistas, conversar com as pessoas da área. E essa informação nós já temos. Outra questão que é extremamente importante. Eu já tinha falado do crédito. Os critérios que eram dados para dar crédito ao agricultor também eram critérios partidários. As sementes, ainda há uma notícia que saiu sobre a província de Nampula, é que os próprios agricultores reclamavam, estavam de costas voltadas com o Sustenta, porque as sementes, ditas sementes melhoradas, que eram dadas para o projeto, muitas delas eram de baixíssima qualidade. Algumas dessas sementes, como se diz tecnicamente, tinham um poder germinativo bastante baixo. Portanto, esta que é, digamos assim, parte do produto de cerca de 50 anos de políticas, de estratégia
para o desenvolvimento da agricultura. Agora o ministro diz que quer ele elaborar o seu próprio programa. Quando estamos com um partido que tem 50 anos de fracasso, com mais de 15 ou 20 programas que eu disse aqui, fracassados, incluindo o Sustenta, ele agora quer criar o seu próprio grupo de nhonguistas, o seu próprio grupo de golosos. Atenção, outra coisa também importante. O Sustenta, quando eu disse que não cria o tal desenvolvimento rural integrado, não conseguiu melhorar uma das preocupações da agricultura desde 1975 até hoje, que é o crédito ou o orçamento para a investigação agrária. Até hoje, a investigação agrária, temos nesse último orçamento, e tantos outros, a investigação agrária tem 0,02% do PIB para a investigação agrária. É por isso que não há investigação nenhuma. Não se faz investigação nenhuma em matéria de agricultura aqui em Moçambique. Está no zero, está caído. Como é que vamos desenvolver a agricultura com isto? Neste momento, os dados indicam que menos de 10% dos agricultores de Moçambique tiveram acesso aos extensionistas. Agora, a cereja sobre o bolo. Não sei se a produção tem aí mais grave. Mafiosos, mentirosos, falsários. O Sustenta apresentou estatísticas de produtividade que tinha alcançado. Coisa curiosa, foram apanhados, foram descobertos. A OMR fez uma investigação muito interessante. E que fez... Não tens aí a imagem? Está aí. Quem quiser vai ver essa edição deste trabalho, vai encontrar uma coisa curiosa. Os dados de produtividade indicados pelo chamado inquérito integrado agrário e os dados estatísticos apresentados com o Sustenta eram diferentes. E o Sustenta apresenta dados de produtividade de vários produtos muito acima da realidade. Este é um assunto que eu já fiz uma live a falar sobre isso, não vou falar mais, mas só para ficar claro, estou a falar com dados aqui concretos, estou a falar com dados concretos de mentiras, de falsidades, de números inventados sobre a produtividade. Tudo uma grande falsidade. Ok? Outra questão também que eu queria levantar aqui para vocês é que em Moçambique, ao longo de 50 anos, o orçamento que é dedicado a tal área, que dizem que é a mais importante para o desenvolvimento agrícola, para o desenvolvimento, digamos, econômico no país, que é a agricultura, do orçamento do Estado, tem menos de 5%. Menos de 5% do orçamento. Do crédito geral que vai para a economia em Moçambique, menos de 2%. Ok? Menos de 2% investimento vai para a agricultura. Então, últimas perguntas que eu agora quero deixar para o ministro da Agricultura. Muita coisa já foi dita por aí. Perguntas que eu tinha deixado ao ministro anterior que não conseguiu responder no Parlamento. Volto a fazer assim. Primeira questão que eu faço. Qual é o relatório de atividades do Sustenta? 2. O Tribunal Administrativo fez as suas auditorias ao Sustenta. Já leu os relatórios do Tribunal Administrativo? E o que é que vai fazer para a grande roubalheira que foi feita no Sustenta? Os administradores do Sustenta que receberam fundos do Estado elevadíssimos, têm salários muito acima daquilo que é a média de um funcionário público. Temos diretores no FNDES a receberem por mês $6.000, $7.000 e não pagam impostos ao Estado. O que o senhor tem a dizer acerca disto? Os 2.000 extensionistas que vão ao olho da rua hoje,
com todo o investimento que fizeram para o próprio Estado. O que o senhor tem a dizer sobre isto? Passam 8 anos. Ainda não existe relatório e contas do FNDES. O relatório e contas, onde está? O que foi feito? E tem que ser apresentado ao público. Onde estão os relatórios do Banco Mundial sobre o Sustenta, sobre o FNDES? Sr. Ministro, tem que responder a isto. Se não consegue responder a isto, vai correr para produzir o seu programa. Há um momento. Antes de ir produzir o seu programa, responda a estas questões. E também, vamos dizer por fim, é momento este, concordo, do antigo ministro Celso Correia, também ser levado agora à barra da justiça. Chegou agora o momento exato do Celso Correia responder para as suas falcatruas enormes que fez com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Hoje levantei questões técnicas aqui, mas há muitas falcatruas no meio disto. Por exemplo, a Operação Tronco. Onde está o relatório da Operação Tronco? Está onde? Está trancado às 7 chaves. O que foi feito com a Operação Tronco? Quanto é que foi arrecadado de receitas? Onde é que as receitas da Operação Tronco foram? E sabemos que a Operação Tronco também está ligado com a questão da Luxoflex, ligado com o filho da presidente do Tribunal do Conselho Constitucional e com a filha do antigo presidente Filipe Jacinto Inhosse. Isto é uma rede. Tá vendo? Isto é uma rede. As mafias todas já se encontrarem no mesmo ponto. Então, onde está a questão da Operação Tronco? Então, tudo isto é um pacote mais do que suficiente para dizer que é escandaloso um ministro da Agricultura vir dizer que não sabe nada sobre o Sustenta. Ou sabe tanto que até tem medo de admitir isso em público. Então prefere esconder-se numa de quê? Não sei. Isso faz-me recordar o julgamento das dívidas ocultas. Quando perguntavam a alguém que estava muito comprometido com um assunto, dizia, não tenho nada a declarar. Não sei. Então acho que é a mesma coisa que o ministro fez. Sabe que o assunto é bicudo, o assunto é grave, então prefere dizer que não sabe. Mas estão descobertos. É como se diz, é uma lebre ou um gato que tentou se esconder e o rabo ficou de fora. Então não tem como. Tem que responder às perguntas que eu coloquei aqui. É uma pena também que no nosso parlamento também, o parlamento agora também, bom, está o que está. Mas essas são questões fundamentais, essas perguntas que eu coloquei, que deveriam ser efetivamente colocadas no parlamento para o povo todo ver. Esta vergonha enorme que está aqui. Por outras palavras, FNDES e Sustenta é uma nova máscara das dívidas ocultas em Moçambique. Da mesma maneira que tivemos o julgamento das dívidas ocultas, estamos a precisar do julgamento sobre o Sustenta e sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Temos mafiosos que estão lá escondidinhos, mas é preciso arrancar esses mafiosos para vir responder em público. Agora, se o ministro da Agricultura faz parte do Estado... a propósito, ele é do Partido Frelimo. Isto também estava lá no Gabinete de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, que, curiosamente, estava sob tutela do ministro Celso Correia. Como é que nunca soube, nunca ouviu falar disto, não acompanha? Então, aqui temos um caso grave, um escândalo a nível nacional que tem que ser esclarecido. E há pessoas que têm que responder no banco dos réus por isso. Espero que a Procuradoria faça alguma coisa. Bom, pelo que sei, nós é que estamos toda hora a ser chamados para a Procuradoria, vamos lá sempre sentar no banco, ficamos 10 horas. Quando estão aqui evidências de pessoas que defraudaram o Estado, que estão a sangrar o Estado, sem dor e sem piedade, estão aí numa boa, tranquilos. Então temos este caso. Era bom, este era o contributo que eu queria dar em relação ao tema que se tornou polêmico relativamente ao sustento. E vamos esperar que tenha chegado o tempo em que se possa, de uma vez por todas, pôr os verdadeiros bandidos sentados no banco dos réus para responder sobre isto.
Bom, nós agora teremos o quê? A outra rubrica nossa é a rubrica das denúncias. Então, vamos fazer a nossa vinheta para a rubrica denúncias e daqui a pouco, em fração de menos de um minuto, nós voltamos já com a rubrica denúncias com apenas um minuto. Até já. A desertificação já começou. A corrupção na exploração da matéria secreta. Estamos a devastar o país, desertificado. Ok, a rubrica denúncias de hoje, na verdade, não vou vos apresentar nenhuma denúncia. O que eu vou fazer é fazer uma promessa. Hoje falamos do projeto Sustenta. Preparem-se as vossas almofadas, os vossos sofás, porque vamos fazer um programa aqui detalhado sobre o contrabando e a máfia dos combustíveis. Então você se prepara, porque vamos trazer revelações chocantes sobre a máfia dos combustíveis que você de certeza não está à espera. Mas também queria fazer um pequeno convite para, já na quinta-feira, acho eu, vamos ter a segunda edição da análise sobre o Orçamento Geral do Estado, a ser feita pelo o guru da economia em Moçambique, o Roberto Tibana. O Dr. Tibana vai fazer uma série de programas onde vai fazer análises, mas não é uma simples análise. É uma análise, mas também uma aula, para você entender como é que se analisa um Orçamento Geral do Estado. Então, queria convidar-vos, estudantes, os que gostam da política, os que querem acompanhar assuntos sérios sobre a nossa nação, para continuarem ligados ao VM7 Media, ligados ao nosso canal, e o Dr. Tibana na quinta-feira vai estar aqui a dar mais uma lição sobre o Orçamento Geral do Estado. E há coisas surpreendentes que ele vai trazer aqui, coisas únicas, incríveis que ele vai trazer, que você nunca imaginou que existissem no Orçamento Geral do Estado. Isso vai ser feito, tudo isso, aqui na página oficial do Venâncio Mondlane. Só o nosso projeto de mídia, VM7 Media, vai trazer isso, porque de certeza absoluta que você não vai ter esse tipo de debates no Parlamento, não é? Você não vai ter, já não tem. Hoje em dia, praticamente, acabou o debate, o sério debate político, o sério debate sobre a economia, o sério debate sobre democracia. Você vai encontrar aqui, na página oficial do Venâncio Mondlane, aqui no VM7 Podcast, que vai ser na quinta-feira. Mas também queria dizer-vos uma coisa. Volto a repetir, nós vamos ter, e já temos, uma plataforma especial no Instagram para aqueles que querem ter acesso a conteúdos especiais. Vão subscrever, portanto, espero que a produção esteja a passar isso. Podem subscrever no nosso Instagram a plataforma para se tornarem membros especiais do nosso Instagram, para também terem acesso a conteúdos especiais. Está aí, está a passar aí na vossa tela a forma como vocês podem subscrever e depois vão ter conteúdos especiais, conteúdos únicos, conteúdos inéditos que nós vamos fazer para aqueles que subscreverem a nossa plataforma especial do Instagram. Mas também queria dizer-vos uma coisa. Nós estamos aqui para fazer política de verdade. Nós estamos aqui para fazer política estudada, detalhada, sobre o que é que está acontecendo neste país em assuntos sérios, como agricultura, energia, turismo, economia, orçamento e muito mais coisas que nós vamos trazer aqui. Mas para mantermos vivo esta voz que neste momento, digo-vos, sem sombra de dúvida, sem querer ser gabarolas, sendo sincero, este é o único canal que você vai ter informação detalhada, estudada, pesquisada sobre como é que o país está sendo desgovernado e como é que o país deveria ser governado. Então, para você manter este canal vivo em Moçambique, você também pode mandar as suas contribuições
para o nosso M-Pesa, para o nosso WhatsApp, para o nosso M-Pesa, para o nosso Imola e também para a minha conta de PayPal que está aí. A conta de PayPal, infelizmente, esteve quase durante o mês com alguns problemas, algumas limitações tecnológicas, mas a equipa de PayPal esteve em contato comigo e já resolveram. Portanto, a conta de PayPal, para quem não quer se identificar e por aí fora, pode mandar as suas contribuições para a nossa conta de PayPal. E o contrário, podem mandar para a nossa conta de Imola e a nossa conta de M-Pesa, que está neste momento a passar pela vossa tela. Bom, caros amigos, e assim foi o programa de hoje. E nós hoje fizemos este programa cujo